Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da primeira IPI de Santos. E é muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, começamos a tratar das obras da carne, que são descritas pelo apóstolo Paulo no capítulo 5 da sua carta aos Gálatas. Em nosso último episódio, nós lemos esse texto e pretendemos fazer isso todas as vezes nos próximos episódios, quando nós tratarmos tanto das obras da carne quanto do fruto do Espírito. Portanto, eu quero ler com vocês mais uma vez Gálatas 5, 16 em diante, onde o apóstolo Paulo diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Muito bem, até aqui. É interessante perceber como nesta seção do capítulo 5, o apóstolo Paulo começa falando a respeito da luta entre a carne e o espírito, que existe no coração de todos aqueles que foram alcançados pela graça salvadora. O verso 16 começa falando desse conflito interno que existe no coração de alguém que é crente em Jesus Cristo. Porque, como eu disse em nosso último episódio, apenas quem tem o Espírito Santo é que consegue perceber o quão longe de Deus está e que por isso vive lutando contra essa natureza pecaminosa que existe em todos os corações. A partir da descrição desse conflito, agora o apóstolo Paulo começa a tratar daquelas coisas que são naturais no coração das pessoas que não creem em Deus, que não creem a ponto de serem transformadas por Deus. É por isso que, no final dessa sessão, Paulo diz que aqueles que praticam estas coisas, de modo algum, herdarão o reino dos céus. Então veja que existe um contraste entre os crentes verdadeiros que vivem nesse contexto de batalha entre carne e espírito e aqueles que não se submetem à palavra de Deus. E por isso vivem entregues a esses pecados. Esses, porque não creem, porque vivem de maneira dissoluta, diz o apóstolo Paulo, não herdarão o reino dos céus. Mas veja, se por um lado Paulo está descrevendo atitudes que são naturais de alguém que não crê em Deus, a lista das obras da carne parecem descrever aquilo que é comum, natural, recorrente na vida do descrente, daquele que não crê em Deus. Por outro, nós precisamos olhar para esta lista do apóstolo Paulo e perceber como nós, aqueles que de fato foram alcançados pela graça salvadora, precisamos envidar todos os esforços para evitar, lutar e combater a influência das obras da carne nos nossos corações. E aí, Paulo parece dividir as obras da carne em algumas seções por assunto. E por isso, hoje, eu quero chamar a sua atenção para a primeira divisão que Paulo parece apresentar aqui, que são pecados relacionados à área sexual. Veja que Paulo diz assim, ora, verso 19, as obras da carne são conhecidas e são. Então ele começa a descrever as obras da carne. Eu preciso fazer um apontamento aqui inicial, que embora Paulo faça uma descrição das obras da carne, apontando atitudes
que apontam para a nossa natureza pecaminosa, embora seja uma lista extensa de pecados, essa não é uma lista exaustiva. A proposta de Paulo aqui não é descrever todos os pecados que compõem a natureza pecaminosa, mas nos apresentar uma lista ampla que trata de assuntos, sem contudo ser uma lista exaustiva. Parece haver aqui grupos de pecados, onde outros pecados estão ali conectados. Então é esse o sentido dessa lista. E Paulo diz assim, ó, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Então, hoje eu quero refletir com você um pouco a respeito deste grupo das obras da carne. Paulo começa falando a respeito de como a natureza pecaminosa, de como o pecado, as obras da carne, afetaram a área sexual dos seres humanos. Paulo começa dizendo que as obras da carne são prostituição. O termo grego usado aqui e traduzido por prostituição é porneia. E é muito interessante que porneia é de fato prostituição. Uma das possibilidades de tradução é prostituição. Mas é interessante perceber que esse termo ele é de onde deriva muitos outros termos. Isso nos dá uma visão muito mais ampla dos tipos de pecados que Paulo está tratando aqui. Veja, porneia é tanto prostituição quanto pornografia, por exemplo, que é de onde deriva esse outro termo na língua portuguesa. Porneia é tanto prostituição como pornografia, como masturbação, por exemplo. Então veja como trata-se de um termo amplo que está conectando várias outras práticas pecaminosas que o apóstolo Paulo afirma ser, que a palavra de Deus afirma ser uma prática comum para os não salvos, para aqueles que não herdarão o reino de Deus. E ele continua. As obras da carne são prostituição, impureza e lascívia. Então veja que essas três descrições de pecados aqui são muito amplos e abrangentes. E isso é intencional. A ideia de falar de prostituição, valendo-se aqui do termo porneia, parece abrigar uma série de outras atitudes que correspondem à ilicitude nos nossos relacionamentos sexuais. Relacionamento sexual ilícito antes do casamento, no casamento com outra pessoa que não seja o cônjuge, relações pecaminosas que referem-se a relações condenadas na palavra de Deus, por exemplo, a homoafetividade, embora sejam práticas comuns, sejam coisas aceitas dentro do nosso contexto cultural, muitas vezes. Veja, nós não nos escandalizamos mais, tanto como antigamente, com questões relacionadas à prostituição. Embora pareça haver uma acomodação social em relação a estas coisas, nós não podemos perder de vista que, segundo a palavra de Deus, estas são práticas pecaminosas. Então Paulo vai tratar tanto a prostituição quanto a impureza e lascívia. E veja, todos estes possuem uma conexão com a área sexual vivida em desacordo com a palavra de Deus. Algo sem limites, algo que extrapola aquilo para o qual a sexualidade foi criada por Deus. Então veja, o que é importante para nós aqui é perceber que Paulo agora está descrevendo as obras da carne como sendo algo que existe na vida de alguém que não conhece a Deus, como nós dizemos conhecer. Por isso que Paulo diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, os crentes herdarão o reino de Deus. Portanto, fica-nos claro que estas obras da carne não podem fazer parte da vida do cristão.
É por isso que antes da descrição das obras da carne, o apóstolo Paulo aponta para esse conflito interno que existe na vida de um verdadeiro cristão. De maneira que nós precisamos vigiar, nós precisamos envidar todos os esforços para cuidar da nossa vida sentimental, amorosa, para não cometermos pecados como esses, ligados à área sexual, que, como eu disse, são naturais para aqueles que não conhecem a Deus. Eu sei que parece grave demais tratar de prostituição, porque parece uma coisa muito distante da maioria de nós. Mas sabe, irmãos, quando Jesus falava a respeito de questões ligadas às atitudes no Sermão do Monte, como nós já vimos aqui no Café com Bíblia, Jesus deu uma ampliada nessa questão quando ele fala, inclusive, a respeito de pecados do pensamento. E veja como isso parece estar muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Quando Jesus trata de adultério, ele chega a dizer: se um homem olhar de maneira impura para uma mulher, ele já adulterou com ela. Então veja como nós precisamos, de fato, envidar todos os esforços para lutar contra esta natureza pecaminosa que existe em cada um de nós. Que a nossa oração nessa manhã seja para que Deus nos purifique, que Deus purifique a nossa vida por completo e de maneira muito objetiva, que Deus perdoe, que Deus transforme o nosso coração. E se eventualmente nós temos enfrentado dificuldades com pecados relacionados à nossa sexualidade, esse é um chamado da palavra de Deus para nos arrependermos e para buscarmos força em Deus para não vivermos segundo os padrões daqueles que não herdarão o reino dos céus. Eu quero, inclusive no Café com Bíblia, me dispor a ajudar você e a orar com você, se esse for o seu caso. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Deus te dê forças para vencer aquilo que te afasta dele. Vamos orar? Deus querido, Pai, nessa manhã nós te agradecemos por sua palavra, pela exortação, ó Deus, que corrige, ó Deus, o nosso coração e que nos faz pensar a respeito de condutas que são, de fato, ó Deus, apropriadas para os teus filhos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a resistir, ó Deus, à influência da natureza pecaminosa que reside, ó Deus, em cada um de nós. Nos ajude, Deus, a resistir à influência, Deus, de um mundo corrompido que somos expostos todos os dias. Nos ajude, Deus, a resistir à normalização, ó Deus, de atitudes pecaminosas que ofendem o Senhor e a sua santidade. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, perdoe, ó Deus, os nossos pecados, que o Senhor, ó Deus, dê forças a todos nós, para que possamos, ó Deus, fortalecidos pelo Espírito do Senhor, lutar contra as obras da carne. Deus, que em nome de Jesus, se algum dos meus irmãos aqui, ó Deus, tem enfrentado, ó Deus, dificuldades na área sexual, eu peço, ó Deus, eu clamo para que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, traga libertação. Que em nome de Jesus o Senhor fortaleça para que na ação do Espírito Santo possa vencer, ó Deus, esses pecados. Ó Pai, que em nome de Jesus o teu povo seja pelo Senhor purificado, para que assim possa viver para a sua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Por hoje é só, nos encontramos amanhã para o nosso Café com Bíblia. Tchau!